uma linguagem bem acessível, simples, né, para que todas as pessoas possam realmente refletir sobre o voto. De acordo com o PCdoB, ao limitar as discussões em sala de aula e proibir a utilização da palavra gênero, houve violação a diversos princípios constitucionais. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele inclui metas de redução de rejeitos, reciclagem, reutilização de materiais, além de regras para a limpeza urbana. Literatura ajuda em tudo, inclusive a você se expressar melhor, escrever melhor. Olá, boa tarde. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, suspende inscrição do estado de Santa Catarina no cadastro de inadimplentes. Nós vamos conversar com a reportagem da TV Justiça. Conversamos agora sobre este assunto com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, o estado de Santa Catarina teria descumprido no ano passado a regra constitucional de aplicar 25% dos impostos recolhidos na área de educação. Na decisão, a ministra Carmen Lúcia considerou a necessidade do estado de receber recursos da União para manter os serviços essenciais à população. Com a inscrição no cadastro de inadimplentes, Santa Catarina estaria impedida de ter acesso a essas verbas. Essa é uma decisão liminar e o plenário do Supremo Tribunal Federal ainda precisa julgar o mérito da ação. Cadu. Obrigado, Evne. O Tribunal Superior Eleitoral lançou uma campanha para estimular o voto consciente do eleitor no pleito agora de 2018. Um roteiro bem-humorado, inteligente. É para fazer o cidadão pensar. Não somos cabo de guerra, não. Somos eleitores. Siga pelo centro. Direita. Esquerda. Centro. A vida é feita de caminhos e escolhas. As eleições também. Agora você está vendo a campanha aqui na TV, mas pode encontrar o mesmo conteúdo na internet, redes sociais, rádio e cartazes pelas ruas. O tema Voto Consciente, ele faz parte da campanha de esclarecimento ao eleitor, que na verdade nós vamos trabalhar 3 temas. Voto consciente, segurança do processo eletrônico de votação e, por último, uma campanha informativa que vai falar sobre o dia da eleição mesmo. O horário, o que tem que levar, quais são os cargos que você tem que escolher. São informações mais práticas sobre o dia da eleição mesmo. E para seguir esse caminho, pesquise presente e passado dos candidatos. Escute o que eles têm a dizer. Pese na balança da consciência o que é importante para você e para a sociedade. E cuidado com as fake news, hein? Verifique as informações para saber se uma notícia é verdadeira. Um cidadão bem informado é o princípio de uma boa escolha. Uma linguagem bem acessível, simples, né, para que todas as pessoas possam realmente refletir sobre o voto, sobre a importância do voto, de fazer esse tipo de escolha. Eleitores que se informam sobre seus candidatos sabem onde querem chegar. Faça do seu voto consciente o caminho para um Brasil melhor. Justiça Eleitoral. Brasileiros que conduziam embarcação ilegal com 25 imigrantes africanos são denunciados pelo Ministério Público Federal. Os imigrantes africanos estavam em um catamarã encontrado por pescadores à deriva na costa do Maranhão, mais de um mês após o início da viagem. De acordo com os depoimentos de 5 dos estrangeiros à Polícia Federal, todos pagaram pela viagem que começou no dia 17 de abril em Cabo Verde e tinham como destino a cidade de Areia Branca, no Rio Grande do Norte. Eles afirmaram também que, apesar de terem pago por transporte e alimentação, foram submetidos a situações degradantes, como privação de alimento e água por vários dias. Segundo o MPF, a embarcação utilizada, além de estar em situação precária, também não é própria para realizar travessias transatlânticas ou transporte intercontinental de pessoas. Dessa forma, não apenas os tripulantes africanos foram vítimas, mas também o transporte marítimo foi exposto ao perigo por conta do risco para a navegação de outras embarcações. Esse fato caracteriza a prática de crime para obtenção de vantagem econômica. O Conselho Nacional de Justiça divulgou levantamento sobre a aplicação da Lei Maria da Penha pelo Poder Judiciário no ano de 2017. A análise revelou que, no Rio Grande do Sul, o atendimento a esse tipo de caso teve os melhores resultados entre os principais tribunais do país. Com uma
a extensa demanda de processos, o Tribunal de Justiça Gaúcho alcançou resultados acima da média nacional. Em todo o país, mais de 540 mil processos foram baixados, o que significa encerrados. O estado que baixou o maior número foi o Rio Grande do Sul. Foram quase 112 mil. A quantidade de sentenças proferidas é outro indicador de resposta de atendimento. E o Judiciário Gaúcho também aparece em primeiro lugar, com 114 mil sentenças. A fase de execução penal, que são o cumprimento de sentença, se destaca entre os tribunais que informaram esse dado. Por aqui, foram 2.654. O RS expediu o maior número de medidas protetivas de urgência. Foram 38.664. As ferramentas multidisciplinares oferecidas pelo Judiciário às vítimas, familiares e também agressores, como assistência social e psicológica, estão sendo fundamentais para a eficiência dos processos, bem como a credibilidade do Tribunal de Justiça Gaúcho junto às mulheres vítimas de violência doméstica. A magistrada é a titular da Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica da Corregedoria Geral da Justiça do Rio Grande do Sul. Para ela, outro fator determinante para os resultados levantados pelo CNJ são as vítimas, que estão denunciando mais e levando os processos até o fim, o que é muito importante, de acordo com a juíza. Nos outros estados, acho que na verdade tem uma zona cinzenta, que daqui a pouco eles não estão tão aparelhados, e a gente faz muito serviço de conscientização, distribuindo cartilhas da Maria da Penha, temos patrulhas de Maria da Penha, então assim, tem que conscientizar as vítimas que além de denunciar, tem que se manter firme e pensar que às vezes levar o processo até o final é bom para os familiares, para aquela família e para evitar futuras violências com outras vítimas mulheres. A recente mudança na legislação que prevê pena de detenção para o agressor que descumprir a medida protetiva é algo que pode encorajar mais mulheres que estejam sofrendo ameaças. Se a mulher já teve uma medida protetiva concedida, por exemplo, do homem não chegar perto da residência ou até do trabalho dela, e ele descumpre, ele pode ser preso em flagrante. E antes a gente tinha uma outra capitulação penal, então agora ficou mais eficaz. Em 2017, ingressaram na Justiça Brasileira quase 500 mil novos casos criminais em violência doméstica contra a mulher, 12% a mais que em 2016. O maior volume ficou em São Paulo, com 67.541, seguido do Rio Grande do Sul, com 66.355. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu um dispositivo da Lei Orgânica de Foz do Iguaçu, no Paraná, que proibia a veiculação de conteúdo relacionado às questões de gênero ou à orientação sexual na rede municipal de ensino. O processo foi encaminhado pelo Partido Comunista Brasileiro. De acordo com o PCdoB, ao limitar as discussões em sala de aula e proibir a utilização da palavra gênero, houve violação a diversos princípios constitucionais, como o desenvolvimento de uma sociedade livre, justa e solidária. Afirmou ainda haver censura. A decisão de suspender o trecho da lei foi tomada pelo ministro Dias Toffoli em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. No entendimento do ministro, cabe à União legislar sobre o assunto. Ele também considerou grave a limitação de assuntos a serem discutidos em sala de aula. A decisão do ministro Dias Toffoli tem caráter liminar e agora a DPF vai ser analisada pelo plenário do STF. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, restabeleceu decisão de primeira instância para absolver o ex-secretário executivo da Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência da Universidade Federal de Santa Maria da acusação de dispensa indevida de licitação. Silvestre Selhorst foi condenado em segunda instância a 4 anos de prisão e teve habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O ministro Gilmar Mendes verificou constrangimento ilegal na decisão do STJ e restabeleceu a sentença da primeira instância, determinando a soltura do acusado, caso não esteja preso por outro motivo. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, quase metade das cidades brasileiras não tem plano para manejo do lixo. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele inclui metas de redução de rejeitos, reciclagem, reutilização de materiais, além de regras para a limpeza urbana.
Prevenção é tudo. Servidores e colaboradores do Supremo Tribunal Federal participaram nesta sexta-feira de um treinamento para agir em caso de incêndio. O alarme dá o sinal. Há fogo em um dos 3 prédios do STF. Pessoas estão feridas e os brigadistas têm que agir. Rapidamente, servidores e colaboradores começam a deixar os prédios. Mas calma, este é só um treinamento para agir em caso de incêndio. Na simulação de hoje, o fogo começou em um dos locais mais importantes do STF, o plenário, onde os ministros se reúnem para os julgamentos. Nesta hora, a ajuda dos bombeiros civis é fundamental. O treinamento é rotina no Supremo Tribunal Federal. Ele tem por objetivo capacitar a população, a brigada e a brigada voluntária para poderem atuar em uma eventual situação real que demande o abandono das edificações. Esta é uma das etapas mais importantes de todo o treinamento. Naquela tenda, os médicos prestam os primeiros atendimentos às vítimas, enquanto dentro do prédio, os brigadistas orientam as pessoas sobre como deixar o local. Minutos após o primeiro sinal de incêndio, todos os prédios estão vazios, servidores e colaboradores em segurança. Esse treinamento ele vai gerar um relatório que vai ser devidamente analisado, mas inicialmente a gente julga que o procedimento foi bem exitoso, sendo que deixaram as edificações mais de 1.200 pessoas em bem pouco tempo. Pois é, previsão e planejamento é importante. Agora, quase metade das cidades brasileiras não tem plano integrado para o manejo do lixo, segundo o perfil dos municípios brasileiros. A pesquisa foi divulgada pelo IBGE. Um plano integrado é condição para que as prefeituras recebam recursos, financiamentos e incentivos do governo federal. Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele inclui metas de redução de rejeitos, reciclagem, reutilização de materiais, além de regras para a limpeza urbana. O Mato Grosso do Sul e o Paraná são os estados brasileiros com o maior índice de cidades com planos de resíduos sólidos. Os melhores índices são da Bahia e do Piauí. Ainda de acordo com o levantamento, mais de 2/3 dos 5.570 municípios brasileiros registraram ocorrências de impactos ambientais. A maior parte de alagamentos e seca extrema, seguida de falta de saneamento e queimadas. Apesar disso, quase 60% dos municípios não tinham nenhum instrumento de prevenção de desastres e apenas 14% tinham um plano de prevenção ou contingência. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui nos estúdios da TV Justiça o advogado Rodrigo Justus. Antes de mais nada, muito obrigado. Boa tarde por estar presente aqui conosco. Doutor, essa questão do manejo e do planejamento que está sendo realizado, e segundo esses dados divulgados, muitos municípios ainda não fizeram esse preparo, mas existe uma questão que ela é fundamental. A legislação existente relativa à utilização, por exemplo, de lixões, ela na verdade data de 1950. E a própria colocação, deixar-se liberar, por exemplo, fezes diretamente nos mananciais, é uma legislação mais antiga, de 1934. Então, o problema é que, na verdade, há muito tempo o Brasil não faz o dever de casa. Exatamente. Em 1954, o Código Nacional de Saúde estipulou que fica proibido a disposição incorreta de lixo e que deveria se tomar todas as precauções em relação à saúde pública, a questão da segurança, da poluição que os aterros têm e mitigar esses danos. Mas o tempo passou, depois passou a ser crime, em 1998, depois tivemos ainda a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, agora em 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E que é uma lei muito bem estruturada e que deu prazo de 4 anos, em 2010, para que todos os lixões fossem desativados, houvesse a correta destinação. Bom, estamos em 2018, 4 anos depois, né? E ainda mais da metade dos municípios não elaborou o seu plano. Não significa que essa metade que elaborou esteja fazendo, né? Porque o plano em si ele é um projeto. Agora, a expectativa em termos dos resultados práticos, se correr atrás ainda dá tempo de se fazer uma elaboração correta e, principalmente, o velho dilema, a aplicação desses planos? Veja que qualquer horizonte de poluição do ar, poluição da água, lixo,
é programado para um horizonte de 20 anos. Então, esse é um processo de longa implementação, porque é uma implementação difícil. O fato de mais da metade dos municípios não possuírem esse plano, na verdade, a lei trouxe um instrumento super importante, que são os consórcios intermunicipais. Por quê? Basta a gente pegar o carro, sair viajar, você vai ver uma pequena cidade, e dali 10 quilômetros você tem outro município. Será que cada município precisa ter um aterro que custa 200, 500 mil por mês para funcionar? Não. Então, a lei previu que os municípios que têm geração de pouco resíduo, de lixo, eles têm que se juntar e fazer isso de forma conjunta. Por quê? Porque um aterro gera impactos ambientais. Então, o Brasil, ele tem, do ponto de vista legal, está aí e precisa fazer cumprir. Agora, aqueles municípios que não fizerem, a lei não é letra morta, existe ação civil pública. Eu acho que é um papel até do próprio Ministério Público, né, fazer valer a lei para aqueles municípios que estão destinando incorretamente o lixo, porque isso gerará custos para o sistema de saúde e da qualidade de vida da população. Algumas questões pontuais. Rio de Janeiro e Minas Gerais estão abaixo da média nacional, 43,5% das cidades com planos. Isso assusta? Do ponto de vista estatístico, pode parecer que assusta, mas se você entender que as maiores cidades do Rio de Janeiro, elas concentram 80% da população, se estiver sendo bem feito, então, do ponto de vista de eficiência, não teria grandes problemas. Mas os pequenos municípios têm problema das epidemias, das doenças, o que acabou de ser mostrado aqui, questão da enxurrada. Todo mundo jogando lixo em qualquer lugar, deu esse levante de água, baixou, é doença para todo lado. Então, ele precisa ser implementado do pequeno ao grande município. E para isso existe um plano, que é o Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos. Então, cabe ao Estado dizer que, por exemplo, 10 municípios que estão grudados um no outro, eles têm que ter um plano só, porque senão vira liberação. Cada município vai apresentar um projeto, vai se endividar perante a União e depois não vai conseguir tocar. Vai ser quase que esses legados que a gente toda hora fala, né? Os legados negativos, que alguns aconteceram em relação à Copa, né? Mas um legado, vai ser um elefante branco em cada município e não vão tratar o lixo corretamente. Bom, vamos continuar acompanhando. É o jeito, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio da TV Justiça. E no quadro Eu Faço a Diferença, vamos conhecer duas professoras que levam leitura à penitenciária feminina de Brasília. Literatura ajuda em tudo, inclusive a você se expressar melhor, escrever melhor. Alteração de database para concessão de benefícios em execução penal não tem respaldo legal. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, concedeu 3 liminares em habeas corpus e fixou a data da última prisão dos réus como termo inicial para a concessão de benefícios da execução penal. Os pedidos de habeas corpus questionavam decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que entendeu que uma nova condenação durante a execução penal interromperia a contagem de tempo da concessão de benefícios e passaria a considerar a data do trânsito em julgado da última condenação e não da prisão como marco inicial. Ao analisar os pedidos de habeas corpus, a ministra Laurita Vaz destacou que, desde fevereiro deste ano, o STJ fixou o entendimento de que a alteração da database por ocasião da unificação das penas não tem respaldo legal e fixou a data da última prisão como termo inicial de contagem. O mérito dos pedidos de habeas corpus será analisado pela 6ª turma. Proteger o ambiente natural e a cultura da Bacia do Velho Chico. Este é o trabalho da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco, um programa coordenado pelo Ministério Público Federal. Na 4ª etapa, em Sergipe, a equipe de arqueologia fez o serviço de preservação e descobriu novas cavernas na Mata do Junco. As primeiras moradias da humanidade. Fontes de identificação e estudo de animais e vegetais fósseis e de pesquisas da cultura dos nossos antepassados. As cavernas têm ainda a importante função de armazenar água, mas elas têm também um ecossistema frágil, o que requer cuidados.
um trabalho que faz parte da fiscalização preventiva integrada do Rio São Francisco. As equipes formadas na FPI de arqueologia e espeleologia e paleontologia trabalham juntas. E essa exploração que a gente tem feito tem permitido uma identificação coordenada por essas várias visões a respeito de um determinado local. Aqui em Sergipe, há 140 cavernas cadastradas no banco de dados do governo federal e da Sociedade Brasileira de Espeleologia. Dessas, 37 foram descobertas na FPI. O Ministério Público Federal apoia desde 2016 a ONG Centro da Terra, grupo de espeleologia de Sergipe que, durante a fiscalização, consegue desenvolver várias ações nos municípios visitados. A equipe busca agora novas cavernas e avalia as condições ambientais das já conhecidas. Essa quarta etapa, a gente está continuando as prospecções, busca de novas cavernas, mas com foco principalmente no monitoramento, ou seja, cavernas que a gente já conhecia, a gente está fazendo monitoramento para ver se ela sofreu alguma alteração, seja natural ou antrópica, né? E problemas não faltam. Lixo, por exemplo, um lugar que deveria ser super bem cuidado vira depósito. Por isso, a educação ambiental é indispensável para que as comunidades percebam a importância e a riqueza desse patrimônio natural. Vamos nas comunidades que estão no entorno direto da caverna e procuramos uma escola pública, né? Nós fazemos a orientação, né, da importância dessas cavernas, tanto para o ecossistema como para a própria comunidade que está inserida ali no seu entorno. A FPI é um programa de duração no tempo, portanto, esse trabalho volta a se repetir. Nós já estamos no estado de Sergipe, na 4ª edição. Há um trabalho contínuo de monitoramento das condições ambientais, não só de ambiente cavernícola, mas de diversas outras áreas, como fauna, flora, saneamento, mineração, etc. O projeto criado por 2 professoras leva leitura à penitenciária feminina de Brasília. O trabalho é totalmente voluntário e envolve a participação da comunidade. A intenção é mostrar às detentas um novo caminho, as oportunidades que os livros podem oferecer. Veja agora no quadro do Jornal da Justiça, 1ª edição, chamado Eu Faço a Diferença. À primeira vista, esta é apenas uma loja de produtos naturais, mas basta alguns minutos no local para perceber que algo diferente acontece por aqui. Este é um dos 6 pontos de coleta do projeto Ler Liberta. Basta ver o movimento. A idealizadora do projeto foi a Gislene. Ao ver que o acesso das presas à biblioteca do presídio era baixo, ela decidiu chamar a Mônica para criar o Ler Liberta. O projeto começou ano passado, mais ou menos final de setembro, porque como professora de língua portuguesa e a Gislene na biblioteca, sempre reclamando do acervo pequeno, sem novidade, querendo incentivar a leitura, e eu também, né? Porque literatura ajuda em tudo, inclusive a você se expressar melhor, escrever melhor. Foi feito um projeto de leitura, de conscientização, né? Foi o primeiro projeto, onde foi atrativo porque cada aluna as alunas que mais lessem ia ganhar um kit de higiene pessoal. Então isso foi o ponto de atração maior. E elas pegaram gosto pela leitura e não pararam mais. Com o auxílio do Tomás, dono da loja, elas começaram a divulgação no comércio e nas redes sociais. E não demorou muito para que a comunidade manifestasse interesse de participar. Além dos pontos de coleta, as professoras também faziam a busca porta a porta, direto nas casas das pessoas que queriam fazer as doações. O esforço delas, junto à participação de toda a comunidade, trouxe resultados inesperados. Já na primeira edição do projeto, foram arrecadados 10 mil livros. Todo o material foi trazido aqui para a Penitenciária Feminina de Brasília. A quantidade chamou a atenção do Tomás. Faltou espaço na loja dele para guardar tantas obras. Surpreendeu, né? Porque teve uma divulgação muito intensa nas redes, né? Por WhatsApp, pelo Facebook. Todo dia a gente recebia aqui caixas e caixas, né? Das 800 presas, 150 detentas estudam ou trabalham na penitenciária. O desejo de ler deve ser manifestado por elas, que não têm desconto nas penas por participarem da atividade de leitura. Wagner é o diretor da escola que atende ao presídio e conta que o comportamento das presas mudou após a chegada dos livros. Percebemos que o comportamento das alunas, que até por vezes eram agressivos, né? E que a gente percebe cada vez mais elas muito mais tranquilas
e não só tranquilas, muito mais voluntariadas dentro da penitenciária e cada vez mais assíduas na questão da leitura. A Mônica e a Gislene também já têm sonhos mais altos. Agora elas querem materiais para montar bibliotecas em outras alas. No presídio feminino, por exemplo, só tem essa biblioteca pequena no núcleo de ensino e uma outra biblioteca no pátio. Porém, existem outros blocos e a minha intenção é montar essa biblioteca em cada bloco do sistema, porque a gente adquiriu muito livro através da campanha. A gente está fazendo diferença na vida dessas detentas que são tão excluídas, né? Em todos os sentidos. Você pode acessar a nossa programação, rever reportagens e os programas da emissora no YouTube. É muito simples. Basta acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Hoje nós ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, um ótimo final de semana e, é claro, um desejo no coração de todos. Vai, Brasil! Thank you.